No ano de 2017, o mundo cinéfilo fora presenteado com a nova adaptação de It, A Coisa, o renomado livro de Stephen King. A obra já tinha sido adaptada antes, numa minissérie televisiva em 1990, mas isso parecia pouco para uma história tão interessante e aclamada pelos fãs do autor. Desse modo, em 2009, deu-se mais uma tentativa de fazer um novo filme sobre o palhaço mais macabro da cultura pop. Então, depois de algumas mudanças criativas e um entre-sai de diretores, anos mais tarde, o longa conseguiu ver a luz do dia. Mas antes de eu continuar, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber os próximos vídeos. Agora, sem mais delongas, vamos para a história. Dirigido por Andy Muschietti, que também foi o responsável pelo longa Mama, o filme começa em outubro de 1988, num dia chuvoso na cidade de Derry. O jovem Bill está fazendo um barquinho de papel para seu irmão George brincar sozinho na rua, já que ele não pode ir por estar doente. Então, com o barquinho finalizado, o garoto sai de casa, perseguindo a miniatura pelo asfalto. Entretanto, o brinquedo de papel cai em um bueiro, para o desespero do George. Ainda assim, isso não foi o pior que poderia acontecer, pois do esgoto, uma figura macabra aparece, se apresentando como Pennywise, o palhaço dançarino. Com poucos minutos de conversa, a estranha aparição consegue conquistar a confiança do garoto e oferece o seu barquinho de volta. Detalhe é que o palhaço perde o raciocínio em determinado momento, chegando até meio que a babar encarando o garoto, o que prenuncia as suas reais intenções. Alguns meses após o ocorrido, em junho do ano seguinte, somos apresentados aos amigos do Bill, o Ed, o Stanley e o Richie, que juntos do garoto vão usar o tempo livre das férias para tentar encontrar o George, pois o Bill ainda tem esperança de achar o seu irmão com vida. Também temos a jovem Beverly, que está tendo alguns problemas com as colegas por culpa da sua má fama no colégio. Vai cheirar melhor. Além de todo esse pessoal, ainda tem o Ben, que é o novato da escola. Ele está sendo perseguido pelo Henry Bowers, o delinquente local, que faz um bullying bem pesado com todos esses personagens. Por fim, a última vítima do Henry, que é o Mike. Mesmo estudando em casa, ele não consegue escapar do valentão. Inclusive, enquanto tentava fugir do arruaceiro, num determinado momento, ele acabou tendo uma visão assustadora da morte dos seus pais, que foram vítimas de um incêndio. E adivinhem só, lá estava o Pennywise. O próximo a se encontrar com o palhaço é o Stanley, na sinagoga em que o seu pai é rabino. O jovem judeu vê a criatura na forma de uma mulher grotesca que ele observa rotineiramente em um quadro. Depois é a vez do Ben na biblioteca de Derry, onde o palhaço se mostra para ele na forma de uma criança sem a cabeça, já que o garoto estava assustado após ver essa imagem em um livro. Entretanto, o pior vem agora, pois o Ben é finalmente encontrado pelo Henry, que junto de seus capangas leva o jovem até uma ponte, onde marca as suas iniciais na barriga do menino com uma faca. Ainda assim, o garoto consegue reagir, se jogando ponte abaixo numa tentativa de fuga. Na correria, o Ben escapa e se encontra com o grupo do Bill. Em paralelo, um dos amigos do Henry procura o menino pelos esgotos, mas acaba dando de cara com o Pennywise. Buscando socorrer o Ben, o grupo vai até a farmácia pegar algumas coisas para que o Ed, um maluco germofóbico, possa fazer um curativo. Eles acabam se cruzando com a Beverly, que os ajuda a roubar a farmácia, protagonizando uma cena bem estranha com esse velho. Daí o Bill convida a garota para ir nadar na pedreira da cidade, o que gera os comentários dos seus amigos. Mas tem uma boa tirada aqui. Com quem ela fez? Pelo que eu vi, a lista é maior do que o meu pintão. O que não quer dizer muita coisa. Já em casa, a Beverly é atormentada pelo seu pai abusivo, e o filme não deixa claro se de fato ele já chegou a fazer algo com a personagem, mas o nojo que sentimos desse cara é bem forte. Não só a gente, mas a própria Beverly também, pois ela corta o cabelo por conta desse sujeito. No dia seguinte, os jovens vão para a pedreira e se divertem por um bom tempo. Além disso, em um momento de conversa do grupo, a dublagem nos presenteia com uma pérola dessas. É como um clube que foi incendiado por esse culto racista. Quê? Você não assiste Geraldo? Aqui o Ben também
comenta que, com seus estudos sobre a cidade, ele descobriu que a taxa de mortes e desaparecimentos em Derry é 6 vezes maior que a média nacional. Isso com os adultos, com as crianças é muito pior. Agora é a vez dos 3 restantes terem o seu encontro com o palhaço, começando pelo Ed, que de início reencontra a criatura na forma de um leproso, mas posteriormente ela dá as caras como Pennywise. Depois é a Beverly, que é atacada por fios de cabelo saídos do ralo da pia, e após isso, todo o seu banheiro é encharcado de sangue. Por último, o Bill, ele vê uma versão macabra do George acompanhada do palhaço no porão da sua casa. O grupo se junta para limpar o banheiro ensanguentado da Beverly, já que, de alguma forma, o pai da garota não consegue ver aquela cena. Durante a limpeza, o Bill se aproxima mais da Beverly, o que entristece o Ben, pois ambos têm interesse pela garota. Mas deixando essa novela mexicana de lado, o grupo encontra o Mike sofrendo nas mãos do Henry e da sua gangue, então eles espantam os valentões à base de pedradas. Dessa forma, o Clube dos Otários está oficialmente completo. Aí, novato! Bem-vindo ao Clube dos Otários! Juntos, eles finalmente compartilham as estranhas situações que têm vivido. Dessa forma, entendem que, seja lá o que for essa criatura, ela sempre se mostra como a coisa que mais assusta a cada um deles, com o único objetivo de devorá-los. A entidade tem uma influência tão grande sobre Derry que praticamente controla a mente dos adultos, o que explica como o pai da Beverly não viu o sangue no banheiro. Ademais, as pesquisas do Ben mostraram que cada evento bizarro da cidade ocorreu no intervalo de 27 anos, ou seja, o período que a criatura hiberna, algo assim. Cada acontecimento se deu em determinada localização, então analisando, o grupo percebe que cada local está ligado pelo esgoto da cidade, e todos eles convergem em um único ponto, o velho poço de Derry, localizado na casa abandonada em que o Ed viu a coisa. No meio da análise do mapa da cidade, o projetor que as crianças estão usando acaba travando em uma foto da mãe do Bill, que aparece com a cara do Pennywise. Desesperados, as crianças se deparam com uma coisa que se mostra de forma gigantesca na frente deles. Tudo isso é motivação mais do que suficiente para o Bill ir direto até a casa abandonada, mesmo com a discordância dos seus amigos. Mas encorajados por um discurso emocionante do garoto, e também porque tiraram na sorte e perderam, o Ed e o Rich entram com ele na casa. Logo de cara, eles se separam, e os dois garotos são aterrorizados pelo palhaço. Inclusive, o Ed acaba caindo no andar de baixo, onde quebra o braço e quase se torna a mais nova vítima do Pennywise. Entretanto, ele é salvo pela Beverly. A coisa consegue fugir, deixando os garotos completamente apavorados, e uma questão no ar, porque a entidade não matou os personagens aqui, sendo que claramente ela poderia ter feito isso. Essa é uma das principais críticas que o filme recebe desde a época do seu lançamento, mas o próprio longa justifica isso. É definido que para devorar alguém, a criatura precisa assustá-la antes, só que a gente não sabe exatamente o quão assustada a vítima precisa estar para virar lanchinho do palhaço, então sei lá, de repente os personagens não estavam no ponto ainda. Diferente do George e do amigo do Henry, além de outras vítimas, é claro. O próprio Ed ia ser devorado, mas foi salvo, então pra mim, até esse ponto do filme, essa justificativa funciona, o que não vai se manter por muito tempo. Só que isso eu falo depois. Contudo, o que acabara de acontecer, os otários discutem e se separam, restando apenas o Bill e a Beverly para lutar contra a coisa. Os dias se passam e, durante esse tempo, o Henry acaba sendo manipulado pelo Pennywise, matando o seu próprio pai ramando da criatura. Não dá pra entender muito bem qual o objetivo do monstro fazendo isso. De ajuda, ele não precisa, então pra que mandar esse guri ir atrás dos otários? Bom, eu não sei. O que importa é que em dado momento, a Beverly é importunada de forma bem agressiva pelo seu pai, antes de sair com o Bill. Daí, em autodefesa, a garota acaba matando o sujeito com a tampa da privada. Não fica exatamente claro se ele realmente morreu, mas é quase certeza. Eita, susto da porra! Vendo que a Beverly foi capturada pela coisa, o Bill une todo o grupo novamente e, preparados desta vez, os otários vão até a casa abandonada para um confronto decisivo contra o palhaço. Lá, faltando apenas o Mike descer o poço, os garotos são surpreendidos pelo Henry, que ataca o jovem, disposto a matá-lo. Mas tão rápido quanto chegou, o valentão vai embora.
e essa cena é muito satisfatória. Já nos esgotos, o Stanley é atacado pela coisa, só que os seus amigos conseguem salvá-lo e perseguem a entidade. Enquanto Bill confronta algo que se parece com George, o restante tira a Beverly de um estado de transe em que o palhaço deixara a garota, pelo fato de ela não ter medo dele. Finalmente aceitando o fato de que o seu irmãozinho morreu, o Bill usa a arma de pressão que o Mike utiliza no abatedouro do seu avô para disparar contra o George, que se revela sendo o Pennywise. Detalhe que antes da porradaria final começar, o Bill dispara mais uma vez contra a coisa, só que mesmo sem munição, a arma consegue ferir a entidade. Pelo pouco que eu conheço do livro, isso é justificado por conta de poderes sobrenaturais que o garoto tem, assim como o Danny Torrance de O Iluminado, pois ambas as obras fazem parte do universo compartilhado do Stephen King. Mas com isso explicado, vamos logo pro embate final. Praticamente o Pennywise é enrabado pelos otários, que já não têm mais medo do palhaço, então enquanto se desfaz de forma bizarra, a criatura desaparece, dizendo simplesmente uma única palavra: medo. Dias depois, longe dos esgotos e da casa abandonada, o grupo faz um pacto de sangue, onde juram que, se algum dia a coisa voltar, eles darão o fim definitivo a ela. Todos se despedem, restando apenas o Bill e a Beverly, que dão um beijo de adeus, já que a garota está de mudança, mas isso pode ser apenas um até breve. E essa foi a história de It, a Coisa, um filme que, sinceramente, eu gosto bastante. Toda a atmosfera de aventura e horror que o longa traz, com ótimos personagens e uma química muito boa entre o elenco, é funcional demais. Eu curto os efeitos, tanto os práticos quanto os digitais. Gosto da direção e acho essa versão do Pennywise icônica pra caramba. Na época que esse filme foi lançado, eu ainda era meio cagão pra filmes de terror, então a imagem desse palhaço me deixou sem dormir por um bom tempo, sem comentários. O que eu não acho tão funcional aqui são algumas coisas do roteiro. A questão de o monstro poder matar os personagens quando quiser, mas não o fazer, não me incomoda em momento algum, mas eu sei bem que isso é justificado até aquele ponto em que eles são atacados na casa abandonada. Depois daquilo é pura forçação. Eles juntos não ficam com medo, ok, mas e quando estão separados? Também tem a subtrama do Henry Bowers, que sinceramente é meio desnecessária. Eu gosto do personagem e da ameaça que ele traz, mas não acho que a história justifica bem o Pennywise precisar dele. Talvez o livro explique melhor, mas é aquilo, o vídeo não é sobre o livro. Então é isso, até o próximo vídeo. Fui!